Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, neste nosso canal Momento Vida com Deus. Convido você a compartilhar essa página com seus amigos, familiares. Convido você também a fazer uma visita à nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Deixar ali o seu like, acionar o sininho para que você possa receber a mensagem assim que o YouTube a compartilhar. Também é fazer sua inscrição, caso você não seja inscrito, fazer sua inscrição e você poder receber todo momento que o YouTube lançar as nossas mensagens, você poder receber de uma forma rápida essas mensagens que nós compartilhamos aqui. Mas eu quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 10, e vamos meditar no tema Promessas de Deus. 2 Pedro 3, de 8 a 10, nós lemos: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Em outra versão, esses mesmos versículos dizem o seguinte, 2 Pedro de 8 a 10. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Nós estamos aí na iminência da Páscoa. E a Páscoa ela vem do hebraico Pessah, que é igual a passagem. E a Páscoa então relembra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, sendo a Páscoa considerada a grande, se não a maior festa cristã, onde nessa data então é celebrada a ressurreição de Cristo. E veja que a importância então da Páscoa, onde é celebrada a ressurreição de Cristo, que tem um significado, podemos dizer aqui, muito mais importante que o próprio Natal. Porque Cristo venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, como nos traz as próprias Escrituras. E dentro dessas promessas de Deus, vemos então a promessa desse Cristo, que viria para nos libertar das amarras do pecado, nos dar uma nova vida. E o texto ora lido fala a respeito das promessas de Deus, que é longânimo para com cada um de nós, e não querendo que a sua criação venha a se perder, mas que ela venha a se arrepender e, acima de tudo, ter uma nova vida, uma vida em Cristo, vida eterna por meio de Jesus Cristo. E como traz o texto, as promessas de Deus, ainda que alguns a tenham por tardia, outros por muita demora e muitos ainda não creiam, as promessas de Deus se cumprirão. E as promessas do Senhor são muitas. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos muitas promessas de Deus. Mas nós vamos tratar aqui de algumas delas nesta nossa meditação.
Então nós podemos ver que as promessas de Deus são promessas, dentre muitas que são feitas, as promessas de Deus são promessas de perdão. Em 1 João capítulo 1, verso 9, nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja que é uma promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida do ser humano. Promessa de perdão. Mas há algo aqui que chama a nossa atenção. O versículo começa dizendo se. Essa palavra se, ela traz aqui a conotação de que é necessário reconhecimento, é necessário uma confissão sincera diante de Deus do pecado cometido. Porque ele diz, olha, se confessarmos os nossos pecados, precisa se reconhecer que é pecador, é preciso reconhecer o pecado cometido e colocar diante de Deus buscando o seu perdão. E o versículo continua, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E trata aqui de algo ainda melhor, que é nos purificar de toda injustiça. Lá no Salmo 51, versos 2 e 3, nós lemos: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Veja que o salmista aqui, ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua situação. Ele traz aqui, porque eu conheço as minhas transgressões, ou seja, eu conheço os meus pecados e eles estão sempre diante de mim. Para que haja o perdão de Deus, é necessário então esse reconhecimento e, acima de tudo, a busca de Deus, buscando em Deus então o perdão e buscando de Deus este perdão. 1 João 2,12 diz: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Portanto, Cristo veio, ele nasceu, ele viveu entre nós, homens, morreu, mas seus restos mortais não são encontrados, não foram encontrados, não são encontrados, não serão encontrados, porque ele ressuscitou dos mortos. E a promessa de Deus é o perdão dos nossos pecados. Perdão esse que nós alcançamos por causa do sacrifício que Cristo sofreu em nosso lugar, entregando a sua própria vida, morrendo em nosso favor. Mas trata aqui também, dentro dessas promessas de Deus, uma segunda promessa, a promessa de paz. E quando a gente fala em paz aqui, quantas pessoas não querem ter paz? Quantas pessoas não estão em busca de paz? O mundo está em busca de paz, mas só que para ter paz, o mundo tem que guerrear, tem que lutar, tem que batalhar. O mundo oferece paz dessa maneira, mas Deus oferece a nossa paz, a paz verdadeira, sem esta guerra. João, no seu capítulo 14, versículo 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo. Ele completa o versículo dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Deus oferece não é a paz que o mundo oferece, porque o mundo não conhece essa paz. A paz que o mundo conhece é aquela paz que é resultante de lutas, de guerras, de mortes. E a paz que Deus oferece é aquela paz que custou, sim, uma vida. E a vida de Cristo em favor da humanidade. Porque Cristo entregou-se em nosso favor, em nosso lugar. Esse mesmo versículo, em outra versão, ele diz: eu lhes deixo a paz. A minha própria paz eu dou a vocês. Eu não lhes dou essa paz como o mundo a dá. Portanto, seus corações não devem ficar perturbados, nem com medo. Porque é necessário reconhecer o pecado, necessário buscar a Deus, o seu perdão,
e ele promete paz. Aquele que confessa seu pecado, ele sente paz, ele sente alívio, porque Deus é aquele que dá esta verdadeira paz. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz que Cristo nos oferece. Romanos, seu capítulo 5, versículo 1. Portanto, desde que pela fé somos declarados justos perante Deus, temos paz com Ele por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, desde que pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário buscar ao Senhor com fé. É necessário confessar os pecados a Ele para receber dele realmente o perdão. Mas é preciso buscar com sinceridade, reconhecendo, tendo essa certeza. Mas nós vemos também, em terceiro lugar aqui, dentro dessas promessas de Deus, que as promessas de Deus também são promessas de suprimento de todas as nossas necessidades. E você pode dizer, pastor, mas ele supre mesmo todas as minhas necessidades? Ele supre todas as necessidades daquele que o busca de todo o coração. Mas não aquelas que você quer, mas aquelas que precisam ser supridas por ele. Porque se você quiser que todas as suas necessidades sejam supridas, ficaria muito fácil. Mas ele supre aquelas que realmente você precisa. Filipenses, no seu capítulo 4, verso 19, nos diz: e o meu Deus, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, vai suprir todas as necessidades de vocês. Que maravilha! Saber que Deus supre todas as nossas necessidades. Mas para que ele possa suprir, é necessário buscar, é necessário pedir tão somente a ele. Aí você pode dizer, pastor, mas como assim pedir tão somente a ele? Porque as pessoas querem ter suas necessidades supridas, mas não buscam somente em Deus. Não confiam sua necessidade, a sua vida, tão somente nas mãos de Deus. E nesse mesmo capítulo 4, versículos 6 e 7 nos diz: não vivam ansiosos por coisa nenhuma, ou por nenhuma causa. Ao contrário, veja aqui o que ele diz. Ao contrário, orem a Deus, ou seja, busquem a Deus, coloquem-se diante de Deus, confessem a Deus, confiem tão somente em Deus, e qualquer circunstância, ou seja, em qualquer situação, você deve buscar a Deus e pedir a Ele o que você precisa. Não o que você quer. Querer, você quer muita coisa, como eu quero muita coisa. Mas nós precisamos pedir aquilo que realmente nós precisamos. Aquilo que nós necessitamos, aquilo que é necessário. Então, voltando ao versículo, diz: não vivam ansiosos por causa de nada. Ao contrário, orem, busquem, conversem com Deus. Em qualquer circunstância, ou seja, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer dificuldade. E peçam a Ele o que vocês precisam. E façam isso sempre com ações de graça, ou seja, reconhecendo e agradecendo a Deus pelo seu amor, pelo seu cuidado. E veja que complemento que traz aqui, então, para as nossas vidas, esse versículo 7. E a paz de Deus, que está além da compreensão humana, guardará os corações e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Deus, ele é perfeito. Deus nos oferece sempre o melhor. As suas promessas se cumprem dia após dia. O que é necessário é a busca constante desse Deus, é a entrega plena, completa nas mãos de Deus. E Ele é aquele que está sempre pronto a socorrer. E a maior promessa que Ele nos dá, que Ele nos oferece, que Ele nos oferta, está em Cristo Jesus. Sabe qual é a melhor oferta? Vida eterna. É o que o texto traz. 1 João 2,25 ele diz: e o que o próprio Cristo prometeu,
dar a todos nós foi isto: a vida eterna. Foi o que Cristo ofereceu. Quando na sua morte e ressurreição ele venceu a morte, mostrando que cada um de nós também vencerá a morte e receberemos a vida eterna. Porém, aqui há 2 pontos importantes. Vida eterna na presença de Deus, e este caminho é Jesus Cristo, ou vida eterna longe de Deus. A escolha é pessoal. Não há outro caminho. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Deus oferece vida eterna em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. 1 João 5,11 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida é encontrada no seu Filho Jesus. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outra forma. Mas é promessa de Deus, e as suas promessas se cumprem. Se cumpriram na vida de outras pessoas, estão se cumprindo na vida de outras e se cumprirão. Mas é necessário uma busca constante desse Deus maravilhoso. João, no seu capítulo 3, verso 36, diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem não obedece ao Filho nunca terá essa vida. A ira de Deus permanece sobre ele. Deus tem a sua promessa ao ser humano, à sua criação. Tão somente depende de cada um de nós, depende de mim, depende de você, o buscar a esse Deus, o confiar nesse Deus, o confessar os nossos pecados a esse Deus, a entregar a nossa vida a Ele, a buscar nele e dele aquilo que nós precisamos, porque Ele sabe e Ele tem o melhor para a minha, para a sua, para a nossa vida. Ele é um Deus de promessa e as suas promessas se cumprem e se cumprirão. Voltando então ao capítulo 3 de João, versículo 36, que diz: quem crê no Filho, ou seja, no Filho de Deus, em Cristo Jesus, tem a vida eterna. Mas quem não obedece, ou seja, quem não crê em Jesus Cristo, que não tem como seu único e suficiente Senhor e Salvador, é isso que o texto quer dizer, nunca terá essa vida, ou seja, a vida eterna na presença de Deus. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. É escolha pessoal. Deus dá esta oportunidade para todo ser humano, onde as suas promessas são promessas de perdão, promessas de paz, promessas de suprir todas as nossas necessidades, mas também a promessa maior e principal, promessa de vida eterna na presença dele. E o que nós podemos ver nesta Páscoa, nesta comemoração, é isto: reconhecer que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, e vivo está para a glória de Deus Pai. Portanto, eu digo para você, pense e comemore esta Páscoa, trazendo à sua memória o grande presente de Deus para você, que é Jesus Cristo. Porque ele nasceu, ele morreu, mas ressuscitou dos mortos e vivo está para a glória de Deus Pai. E ele, Jesus, é o maior e a melhor promessa de Deus para cada um de nós. Pois somente por meio dele, você, eu, nós teremos a vida eterna. E minha palavra para você aqui nesse momento, encerrando, é: que você tenha uma feliz e abençoada Páscoa.
em Cristo e por Cristo Jesus, nosso Senhor, em sua vida, sendo seu Senhor, sendo seu Salvador, para que você também abrace e tenha essas promessas de Deus para a sua vida. Eu quero orar com você. Deus santo e eterno, louvado e glorificado seja o teu nome. Obrigado a Deus porque as suas promessas, elas se cumprem na vida de cada pessoa. Porque o Senhor não é Deus que minta, não é Deus que não cumpra aquilo o qual tenha prometido. Porque tu não és um Deus mentiroso. Tu és um Deus único e verdadeiro, cujas promessas são de vida eterna e de salvação, de suprir todas as necessidades, mas é um Deus que também quer com que haja reconhecimento na vida, no coração daquele que o busca, mas que haja sinceridade, obediência. Por isso, ó Deus, eu te peço em nome desse Cristo amado, o Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou dos mortos e vivo está para todo sempre, que através da ação poderosa do teu Santo Espírito, o Senhor venha estar visitando a vida, o coração desta pessoa que ouve o recado do Senhor neste momento. Que ele tenha essa certeza, que ele tenha essa alegria, que ele tenha na sua vida a certeza da sua promessa se cumprindo, mas que ele possa buscar ao Senhor, que ele possa confessar os seus pecados ao Senhor com sinceridade. Que ele possa receber do Senhor essa promessa, promessa de livramento, promessa de bênçãos, promessa de suprimento de todas as suas necessidades, mas acima de tudo que ele tenha certeza de vida eterna na presença do Senhor. Que a sua ira não esteja sobre a vida dele, mas que o amor do Senhor possa reinar em sua vida e em seu coração. Seja com esta pessoa, Deus. Seja com sua família. Que neste momento, o momento de Páscoa, eles possam estar refletindo naquele que veio e entregou a sua vida e que, assim como prometeu que ao terceiro dia ressuscitaria, que ele possa reconhecer que isto é uma verdade única, exclusiva, porque foi promessa do Senhor e ela se cumpriu em Cristo Jesus. Muito obrigado a Deus. Que realmente seja uma Páscoa de paz, de alegria, de reflexão e, acima de tudo, de louvor, de adoração e agradecimento ao Senhor por Jesus Cristo ter vindo, nascido, morrido em nosso favor para nos dar a vida eterna. Muito obrigado a Deus. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome deste Cristo amado que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que você possa abraçar essas promessas de Deus para a sua vida, que você possa ter em seu coração a certeza de que essas promessas do Senhor se cumprirão para a honra e para a glória deste Deus maravilhoso. Pastor José de Paula, neste nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe e dê a você, juntamente com toda a sua família, uma Páscoa, aliás, de muita paz, de muita alegria com Cristo Jesus em sua vida e em seu coração. Em nome desse Cristo aqui, eu desejo, hoje e sempre. Amém.